Deus apoia o abuso? Como entender a passagem de Deuteronômio 22, versículos 28 a 30? Já deixa seu like e compartilhe. Muitos ateus, agnósticos e críticos da Escritura Sagrada costumam dizer que Deus é um apoiador de abusador ou que Deus apoia o abuso sexual, baseado na passagem de Deuteronômio, a qual diz que se uma mulher for abusada, se ela for violentada, ela precisa casar-se com o abusador. E muitos ateus usam esse texto para dizer que Deus é conivente com o erro, que Deus é um ser totalmente carrasco. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos de estudo bíblicos. Você está aqui no meu escritório e nós vamos aprender um pouquinho a palavra do Senhor. Esse é mais um dos vídeos que eu tenho menos de 10 minutos para expor um dos textos complexos das Escrituras, principalmente do Antigo Testamento. Então, antes de mais nada, corra, pega sua Bíblia, uma caneta, papel e uma caneca de café e bora pro texto. E novamente nesse vídeo, claro, eu vou usar a Torá comentada para interpretar o texto de Deuteronômio capítulo 22. Indico esse material para o seu estudo bíblico a respeito de textos de Moisés no Antigo Testamento. A Torá comentada vai te ajudar bastante na interpretação do Antigo Testamento. Se um homem achar uma moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, uma vez que a humilhou, e lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Algumas observações antes de entrarmos no texto em questão. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, o pecado era tratado como crime naquele período. Por exemplo, pecados civis e morais se misturavam entre si. Um exemplo claro disso era a questão do adultério, que era punido como pena de morte naquele período, devido à própria lei que Deus estabeleceu e deu a Moisés para liderar o povo de Israel. Em segundo lugar, para termos uma compreensão mais concisa do texto bíblico, precisamos recorrer ao contexto imediato da passagem. O capítulo 22 de Deuteronômio é uma seção a qual Moisés está tratando sobre relações sexuais entre homem e mulher, em pelo menos 3 tipos de mulheres: a mulher casada, a mulher solteira e a mulher prometida em casamento. Moisés vai tratar em todo o capítulo 22 as relações sexuais tidas com esses 3 tipos de mulheres. Um outro ponto também, à guisa de introdução, é que o estupro no Antigo Testamento sempre foi equiparado ao crime de assassinato. Por isso a punição era a morte, havia pena de morte para o crime de estupro no Antigo Testamento. Por exemplo, no capítulo 22, versículo 22, Moisés trata da mulher casada, que for pega em adultério, sem violência e estupro. O termo hebraico aí usado para deitado é shakab. Deitado significa um encontro sexual. Sendo descobertos, ou seja, alguém descobriu a traição, o adultério, eles sofreriam ambos os dois, tanto o homem quanto a mulher, a pena de morte. No capítulo 22, versículos 23 e 24, Moisés trata da questão da fornicação e adultério. Na tradição judaica, o homem e a mulher prometidos em casamento eram considerados já casados, mesmo sem a consumação do matrimônio. Então a situação aqui era que se a mulher fosse violentada e ela não gritasse, isso demonstraria que ela estaria consentindo com aquele ato. A mesma palavra usada aí é a palavra shakab, que é deitado ou ocasião sexual. Então ela seria apedrejada juntamente com o homem, mas se ela gritasse por socorro, o que demonstraria a inocência, então ela estaria livre da morte e só o homem seria apedrejado. Já no terceiro caso é a mulher solteira, no versículos 25 a 27. Aqui é um ato de violência, literalmente. Aqui nós temos a palavra shazak, que é violência no hebraico, que é forçar. Então a mesma palavra usada também com shakab, shazak e shakab, violência e força. Então, se ela fosse violentada fora da cidade, mesmo sem ninguém ouvir, a declaração dela de abuso, de que foi abusada, a livraria da morte e do apedrejamento. Então, só o agressor morreria.
Agora, se ela fosse violentada dentro da cidade e ela gritasse, o fato dela gritar também, ela seria poupada da morte, somente o abusador seria apedrejado. Então essa lei, na verdade, ela protege a mulher, dando uma voz para ela. Nesse último texto que nós vimos, nesse último caso, o termo hebraico aí é verme shazak, que significa literalmente agarrar, capturar, forçar. É uma moça que estava, uma moça virgem, prometida em casamento, ou seja, já estava desposada, já estava com o casamento marcado, e ela é então violentada. O sujeito aí é o homem e a vítima é literalmente uma moça fragilizada, uma moça virgem. Por isso, de cara, numa leitura mais simples do texto, em nossa própria linguagem, já dá para perceber perfeitamente que em ambos os casos de crimes sexuais previstos na lei de Moisés, no capítulo 22 de Deuteronômio, Deus está literalmente protegendo as mulheres. Isso é notório. Não se esqueça do que eu falei anteriormente. O crime de estupro era considerado ou equiparado ao crime de assassinato. Então o estuprador, ele era apedrejado. E o crime de adultério, o adultério era tido como um crime também na lei de Moisés. Então a mulher que adulterasse também seria apedrejada. Então se essa mulher não gritasse sendo prometida em casamento, então seria um adultério, considerado um adultério. Então ela seria apedrejada também. Só que tem um ponto muito interessante e no texto original desse texto que precisa ser considerado. Eu quero notar aqui com você. Quando observamos atentamente o texto original do Antigo Testamento, o texto hebraico, nós iremos perceber que esta mulher aqui, ela não foi violentada da forma costumeira que é feita. Os estupradores sempre jogavam a mulher no chão e a abusava sexualmente, amarrando ela ou fazendo qualquer ato violento contra a mulher. Nesse texto aqui, no original, não na nossa tradução, mas na tradução mais original possível, mostra que essa mulher foi seduzida por esse homem. O homem é o sujeito, a mulher é a vítima, e ela foi seduzida por ele. Com muita conversa, talvez, conseguiu seduzi-la para que ela caísse na sua lábia e tivesse relações sexuais com consentimento com ele. Ou seja, a tradução mais original desse texto nos sugere que essa mulher foi seduzida por esse homem, ela será obrigada a casar-se com ele. É uma repetição da lei de Êxodo capítulo 22, versículos 16 e 17. Então a aplicação da lei em Deuteronômio é apenas uma repetição da lei de Êxodo capítulo 22, versículos 16 e 17, pelo menos neste caso aqui, quando nós observamos o texto original. Vejamos o que diz lá em Êxodo capítulo 22, versículos 16 e 17. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por sua mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-la, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Ou seja, a mesma aplicação da lei de Deuteronômio capítulo 22. O que nos mostra claramente que o fato dele casar-se com ela em nenhum momento coloca Deus como carrasco, opressor ou misógino, mas apenas uma aplicação da lei, porque ela cometeu então um ato de adultério. Então nós saímos propriamente do crime de estupro, de vulnerável, talvez, para o crime de adultério dentro da nação de Israel. Ou seja, ele não pode ser punido nem morto porque houve um consentimento. Ela também não pode ser punida porque houve um consentimento. Outra questão muito importante é que o fato dela casar-se com ele e ser esposa dele, a punição seria essa. Melhor dizendo, e o fato deles dois se casarem é uma proteção para a própria mulher, porque uma mulher virgem, desflorada naquele período, naquele tempo do Antigo Testamento, era tida como humilhação e nenhum outro homem poderia querê-la. Então ela ficaria solteira a vida inteira. Então o fato dela ter que casar com ele em nenhum momento é uma opressão para ela, mas é uma proteção de Deus sobre aquela mulher.